E no dia 25 de fevereiro, a WEG divulgou seus resultados aí referente ao quarto trimestre de 2025 e a sua cotação, que antes estava ali beirando os 52 por ação, deu uma caída, o mercado, né, ficou um pouco... As pessoas ficaram um pouco, aparentemente, não muito satisfeitas com o resultado da WEG, o que fez a cotação dar uma caída e logo depois se recuperou um pouco e está aí beirando os R$ 50. Então, nesse vídeo, nós vamos dar uma olhada no resultado, nas demonstrações contábeis, para ver, né, tentar entender o que ocasionou essa queda na cotação. Nós vamos dar uma olhada nos segmentos dos negócios da WEG, para entender como ela separa a sua receita, ver se a receita e o lucro cresceram, dar uma olhada no endividamento e em outras questões do balanço patrimonial. No caso, a WEG não tem dívida, tá? A gente vai dar uma olhada se a dívida líquida deu uma melhorada, uma piorada, e ver também como foi a geração de caixa no período, olhando a demonstração de fluxo de caixa. Então, vamos seguir. E falando das áreas de negócio da WEG, né, quais áreas de negócio nós estamos falando? Equipamentos eletroeletrônicos, geração, transmissão, distribuição de energia, que ela chama aqui de GTD, motores e tintas e vernizes, tá? Que é a menor de todas elas aqui. E a gente vai entender. Eu trouxe aqui isso para vocês verem basicamente a proporção que eles tomam da receita, tá? Então vejam que a maior parte é composta de equipamentos eletroeletrônicos e GTD. Já começando a análise aí da demonstração de resultado, vejam que mesmo assim a receita dela conseguiu crescer 7,4%, né? Fechando em 2025 com 40 bilhões ante 39 bilhões. Ela também conseguiu crescer o seu lucro bruto, o custo dos produtos cresceu, mas também foi em linha com o crescimento da receita, então ela fecha aí com um lucro bruto de 13 bilhões 681 milhões, tá? Ela fecha aí nos 2 anos com uma margem bruta de 33%, mostrando aí que ela continua sendo muito constante. Aqui embaixo ela já traz as despesas para a gente, despesas de vendas e administrativas, e vejam que somando as duas é na casa ali dos 4 bilhões e 800. O que representa aí uns 30 e poucos por cento desse lucro bruto. É uma margem boa, né, em relação às despesas administrativas e de vendas. Eu não trouxe aqui aquele modelo padrão da demonstração de resultado, que ela agrupa tudo e já dá o lucro antes dos impostos. Por quê, né? Porque não trouxe aqui aquela que mostra o EBIT, o resultado financeiro. Porque o resultado financeiro da WEG é positivo. Vejam que as receitas financeiras dela, de 2 bilhões 322, é maior do que as despesas financeiras de 2 bilhões 173, tanto em 2025 como em 2024. Com isso, ela fecha com EBIT positivo, aqui ela já coloca as outras despesas e receitas que ela teve, fechando aí com um lucro antes dos impostos na casa de 8 bilhões 147, um crescimento de 3%, quase nada em relação ao ano anterior. Mas, como ela pagou bem menos impostos esse ano, ela fecha aí com um lucro líquido na casa dos 6 bilhões 376, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Então não foram crescimentos assim muito expressivos, tá? Então com isso ela fecha uma margem líquida na casa dos 15%, né? 2024 uma margem líquida de 15,9% e agora uma margem líquida, se considerar esse lucro aqui e essa receita, na casa dos 15,6%, então uma margem líquida super estável. Então ela segue apresentando um resultado sólido. Qual foi o problema aqui? Que o crescimento não foi o que era esperado pelos analistas, pelo mercado em geral, dado que a WEG é negociada a preços sobre lucro muito altos. Então ela por exemplo, lucra 1,50 por ação e está custando aí quase 50. Então vejam que o preço sobre lucro dela fica na casa ali dos 30 e pouco. É uma relação preço sobre lucro alta, dado o alto crescimento da receita, do lucro. Então sempre se espera aí um crescimento muito maior do que 5%, 7%, por isso que ela é negociada a esses múltiplos. O que explica aí a queda da cotação no primeiro momento, aí logo depois da divulgação do resultado. Mas o resultado em si não foi ruim. Seguindo para o balanço patrimonial consolidado, o que a gente vê aqui, né? Que a disponibilidade da WEG caiu, foi de quase 8 bilhões para 7,300 quase, então uma queda aí de 9%, tá? Contas a receber até aumentou 6%, e estoque ficou praticamente a mesma coisa, não oscilou, né? E outros ativos circulantes até caiu um pouco, então acabou que contas a receber aumentou e disponibilidade caiu um pouco, né? A liquidez dela está um pouco menor, mas nada muito preocupante aqui. Seguindo para o não circulante, qual é a maior parte do não circulante? Imobilizado. Imobilizado e intangível, tá? Intangível
até caiu um pouco, 1%, e o imobilizado cresceu 16%. Já é esperado, tá? Já é esperado, dado o volume que ela investe em CAPEX, em aquisição de imobilizado, reposição, né? Ela está sempre se expandindo, então já é esperado. Mas para a gente ver se aquela queda do caixa, um primeiro momento, aquele aumento do contas a receber, foi ruim, a gente tem que olhar primeiro aqui o passivo circulante e dar uma olhada se os empréstimos e financiamentos aumentaram, né? Se o fornecedor aumentou também. A gente já vê aqui que o fornecedor caiu quase 1 bilhão, né? Caiu 26%, que é muito bom, né? O caixa caiu um pouco, mas o fornecedor caiu mais ainda, então está uma situação boa. Os empréstimos e financiamentos aumentaram, ela passa aí por uma posição final aí de 3 bilhões e meio no curto prazo e no longo prazo 1 bilhão, né? Então ela ainda tem muito mais caixa do que empréstimo e financiamento, então ela não tem dívida, tá? Ela não tem dívida. Se você considerar o adiantamento de clientes aí uma certa dívida, você pode até considerar que ela tem um pouco de dívida, mas ainda é uma situação aí muito, muito confortável, tá? O adiantamento cresceu aqui 16%, então, né, foi um crescimento aí significativo, dado que é um valor expressivo aqui, mas a meu ver esse adiantamento aqui de clientes é mais dos clientes quererem garantir que ela vai fornecer aquelas peças, aqueles produtos para eles, então não acredito que é uma necessidade da VEG em si. Acho que é os clientes, né, que querem manter um bom relacionamento com ela já adiantam os valores, dado, né, o grau que ela tem aí de atender alguns pedidos sob demanda. Então a gente tem aqui adiantamento de clientes, mas, né, constitui uma obrigação que ela tem. Os clientes já deram dinheiro para ela, então ela vai ter que fornecer aquele serviço. Arrendamento também está em linha, provisões também estão em linha. O patrimônio líquido, se vocês derem uma olhada, caiu, né? Então você pode pensar aí no primeiro momento, como que pode o patrimônio líquido dela cair se ela lucrou? A gente viu ali que ela lucrou 6 bilhões e 300, né? Se eu não me engano. E o patrimônio líquido dela caiu de 23 bilhões para 18, né? O que aconteceu aqui, né? Basicamente, outros resultados abrangentes, tá? E o que eu quero dizer com isso? Variação cambial, tá? Quando ela traz para dentro dela os balanços, as demonstrações, né, das outras empresas que ela adquire, que estão em outras moedas, ela tem que fazer essa conversão aí, no caso de variação cambial, fica dentro de outros resultados abrangentes e no caso aí diminui o patrimônio líquido dela. E vejam que a VEG é uma empresa que cresce por aquisição. Eu trago aqui uma lista onde ela comenta as aquisições de 2025, né? E vejam que aqui ela continuou adquirindo essa empresa que ela já tinha adquirido uma parte anteriormente, V2Com, e ela traz aqui pra gente que ela continuou adquirindo e seguindo essa estratégia de crescer por meio de aquisições das indústrias, né, locais de onde ela quer se expandir, tá? Ela adquiriu aqui, ela diz que teve uma aquisição estratégica de revestimento nos Estados Unidos, aquisição de outra parcela remanescente dessa outra empresa que ela já tinha adquirido uma parte, adquiriu totalmente ali o controle dessa Tupinambá Energia, Sanalec. Então vejam que tem muitas aquisições, tá? A estratégia dela é essa de seguir com as aquisições, mas vejam que são aquisições que agregam sinergia para ela. Então ela não está adquirindo empresas que não tem nada a ver com a sua linha de produto, com o seu mercado ali, tá? Ela está adquirindo empresas que agregam muito com ela, que ela já sabe como vai organizar, então com isso ela consegue aí garantir esse crescimento muito alto, que é o que os investidores acabam esperando da VEG. Mas voltando para o balanço patrimonial para finalizar, o patrimônio líquido caiu por causa disso, tá? Essa conversão aí das moedas das controladas dela, das empresas do grupo. O passivo não circulante cresceu, vejam que cresceu muito, de 2 bilhões para 6, mas não foi referente a empréstimos e financiamentos, foi referente aí a outras obrigações. Eu já adianto para vocês que esse valor aqui, quase todo praticamente, é de dividendos que ela vai pagar para os seus aí acionistas, então ela distribui grande parte do lucro dela, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque o dividendo de dela é baixo. Então, balanço patrimonial está num aspecto positivo, não houve uma mudança brusca, continuou sólido de um ano para o outro, e continuando aqui essa parte dos dividendos que eu falei para vocês, vamos comentar agora rapidamente sobre os dividendos. Aqui eu trago para vocês as imagens, uma imagem no caso, que mostra o quanto ela lucrou e o quanto ela distribuiu em dividendos. Veja que em 2025, dos 6 bilhões que ela lucrou, 5.714 ela está distribuindo em dividendo. 2024, 2023 e 2022, nos outros anos foi menos, mas vejam que é sempre valores
extremamente relevantes em relação ao lucro que ela tem, tá? Aí o payout dela aí vai aumentando, vocês vejam que é sempre a metade, né? E já fechou ali em 90 no ano de 2025. Aí você pode perguntar, por que então se ela está distribuindo tudo isso, por que o dividend yield dela é baixíssimo, né? Porque ela é negociada a preço sobre lucro muito alto. Então, como ela é negociada ela lucra por exemplo, 1,50 que a gente viu por ação, se ela está distribuindo metade disso, 75 centavos, né, digamos assim, está distribuindo 75 centavos, mas a cotação dela está na casa de 50, né? Então, quando você dividir os 75 centavos pelos 50 para chegar ao dividend yield, você vai ter aí um dividend yield baixo, dado que a cotação preço sobre lucro da VEG é alta, porque essa qualidade, essa constância nos resultados, esse crescimento na casa de 2 dígitos, né, que não veio aqui desse ano, de um ano para o outro, é esperado dos acionistas, é esperado do mercado, então acaba que o dividend yield dela é baixo. Mas para quem comprou lá atrás a VEG a valores muito baixos, esse dividend yield aqui, né, não é muito baixo para essas pessoas, tá? Em relação à geração de caixa, né, o que a VEG traz aí para a gente na demonstração de fluxo de caixa? Ela traz um fluxo de caixa operacional aí menor, na casa dos 800 milhões menor, tá? Mas positivo ainda em valores altos, e mesmo quando a gente considera que as atividades de investimento, quanto ela gasta de imobilizado e intangível, veja que ainda sobra muito, tá? E mesmo se você considerar também esses valores em comparação ao lucro de 6 bilhões, ainda sobra bastante também. Então vejam que se você comparar isso com o fluxo de caixa operacional ou com o lucro, como eu gosto de comparar também assim, em períodos maiores, não só um ano, vocês vejam que sobra bastante. Ela fecha aí com um fluxo de caixa livre, no caso, na casa dos 3 bilhões e 800, valor alto, e a soma, né, dos gastos com imobilizado e intangível pegariam ali quase 40, 30 e poucos por cento do lucro que ela apresentou aí em 2025, o que é uma proporção aí boa, tá? Muitas empresas apresentam essa proporção, por exemplo, gastam mais com imobilizado intangível do que estão lucrando, que a longo prazo não é um indicador muito bom. Então, com isso, para concluir, né, o que a gente conseguiu chegar a uma conclusão desse resultado da VEG, né? Que a queda na cotação basicamente se deu porque as pessoas esperavam um crescimento maior e veio, né, na casa dos, digamos aqui, a receita e o lucro cresceram, como a gente está mostrando aqui também, mas cresceram em taxas não muito grandes na expectativa das pessoas. O lucro cresceu 5% e a receita na casa dos 7,4%. Mas vejam, pessoal, que o dólar veio se desvalorizando bastante de um ano para o outro. E metade da receita da VEG, até a maior parte, tá, vem do mercado externo. E mesmo assim ela conseguiu oferecer um crescimento de receita na casa de quase 8% e do lucro na casa de 5%, tá? Isso pode ter impactado bastante esse crescimento. Segmentos dos negócios, a gente viu que teve uma queda bastante no mercado interno naquele segmento que ela chama de GTD, geração, transmissão e distribuição, mas que mesmo assim ela conseguiu apresentar um crescimento da receita como um todo, tá? Endividamento, a gente viu que não há endividamento, a empresa até aumentou seus empréstimos e financiamentos, mas mesmo assim continua uma posição de caixa favorável, o caixa deu uma caída, mas o fornecedor também deu uma caída, até maior, então tá uma situação sólida para a VEG. E geração de caixa, ela aumentou a geração de caixa, o fluxo de caixa livre, no caso, a gente viu que não, mas continua aí gerando mais de 6 bilhões de caixa nas operações e está gastando ali nem 3, está gastando 2 e pouco com o imobilizado intangível, o que dá aí um fluxo de caixa livre bom para ela, mas não aumentou porque simplesmente em 2024 ela tinha gastado menos que o imobilizado e tinha gerado um caixa nas atividades operacionais maior, tá? Mas continua aí com uma posição sólida nas 3 demonstrações e continua aí super constante, com margem constante, e a queda veio mesmo aí de uma expectativa maior que as pessoas tinham em relação à VEG, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco como está a VEG aí financeiramente. Se gostaram, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal, que já não perde o vídeo das próximas empresas. Estou tentando trazer um vídeo um pouco mais objetivo, para não ficar um vídeo muito longo, mas podem ter outros vídeos, né, ao longo do canal, complementares sobre um aspecto ou outro das demonstrações, né, em relação a essas empresas, para a gente se aprofundar um pouco mais, tá? Como sempre, muito obrigado por assistirem. Vejo vocês aí no próximo vídeo.